Ai, 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 eu já estava preparando o tema da live, eu estava pensando, né? Estou preparando o tema da live, quem será que vai entrar, quem que vai estar? E olha, não sei se você viu, se você está sabendo, mas a live hoje vai ter uma atividade prática aqui, tá bom? Então, vou fazer uma introdução aqui para a gente poder bater um papo sobre esse tema importante aí. Se a gente sabe, se a gente está preparado para ouvir os nossos filhos, né? Se a gente sabe ouvir e entender. Ó, tem um pequenininho que está batendo na porta aqui querendo entrar. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente poder ouvir os nossos filhos. E se a gente sabe fazer isso, a gente está preparado para isso. Que às vezes lá no dia a dia a gente liga o piloto automático e aí a gente nem percebe se a gente está dando atenção direito ou não, não é verdade? E conversando sempre aí com os pais e com as mães, que esse é o meu desafio de todo dia, esse é o meu trabalho, conversar com os pais, com as mães, saber as dificuldades, né, que cada um passa, apesar de eu também ser mãe de dois, mas é importante a gente saber. E sempre que a gente pergunta, né, o que os pais, as mães desejam para os filhos, é comum, é unânime praticamente a gente falar, ter filhos bem educados, criar os filhos para o mundo, fazê-los se sentir felizes, seguros, que eles saibam fazer as melhores escolhas, né, que eles tenham autonomia, independência. Então, isso é o que normalmente a gente ouve. Só que, às vezes, é fácil a gente manifestar isso, a gente falar essa nossa vontade. Agora, no dia a dia, pôr a mão na massa, isso, às vezes, acaba ficando um pouquinho mais complicado, né? E a gente acaba falando ali com os nossos filhos no dia a dia, a gente, como eu falei, entra no piloto automático. E se a gente parar para pensar, a maioria dos problemas que a gente tem, dos conflitos, não só entre os filhos, mas se a gente olhar nossos relacionamentos, a maioria dos conflitos se dá por quê? Por falha na comunicação, né? Se a gente parar para pensar, ou é o jeito que um falou diferente, o outro entendeu mal, um quis dizer alguma coisa, o outro entendeu outra coisa. Então, o problema na comunicação, quando a comunicação não é bem explicada, aí os conflitos surgem. Agora, imagina com criança, né? Com as pequenininhas aí, que eu falo sempre, acabaram de chegar nesse mundo, estão aprendendo a se comunicar e elas querem, elas precisam muito se comunicar. Se a gente não ensiná-las da melhor forma, se a gente não prestar atenção, aí vem os problemas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje. Então, nós vamos bater um papo e, como sempre, vocês já sabem, né? Vão mandando a mensagem, conforme vai dando aí, eu vou lendo. E quem não se inscreveu ainda no canal aqui no YouTube, aproveita para se inscrever, segue a gente nas redes sociais aí pra gente poder conversar. Ó, a Fabi colocando aqui, ó, botando em prática suas dicas. E super funciona. Fabi, obrigada por esse retorno maravilhoso, tá bom? Isso me motiva cada vez mais a preparar melhores conteúdos aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é ouvir o filho, né? O que é ouvir? Gente, tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, né? E quando a gente fala em ouvir a criança, não é simplesmente escutar aquelas palavrinhas que estão sendo ditas ali pra gente, mas é a gente entender tudo o que tem por trás, né, do que a criança está querendo comunicar. Então, na verdade, é um exercício. E a gente que anda aí nessa vida super agitada, no dia a dia, na correria, por conta de N coisas, a gente às vezes acaba só escutando as crianças, a gente acaba não ouvindo, né? E qual que é a diferença de ouvir e escutar? Então, escutar é isso. Escutar é você, às vezes, ouvir aquilo que você quer ouvir. Quantas vezes a criança não fala uma coisa, você já dá um não, ou você já dá um sim, no automático, você nem parou para prestar atenção. Não sei se já aconteceu com você, de às vezes você está ali tão ocupado, entretida com alguma coisa, a criança fala com você e você responde, você não sabe nem o que respondeu. Aí, às vezes, a criança para e ela fala, pai, mãe, você ouviu o que eu te perguntei? Você entendeu? Eu perguntei isso. Você disse sim mesmo? Ou eu perguntei isso, é não mesmo? Quem que nunca passou por isso? Se quiser ir comentando aqui, gente, pode ir comentando, tá? Porque a gente vai conversando aqui sobre isso. A Mariana, boa noite, Lisa. Desde que te conheci, já indiquei sua página para várias mães que estão gostando das orientações. Obrigada, querida, obrigada, viu? Então, quem que nunca passou por essa situação, né? Que às vezes no dia a dia ali,
não presta atenção direito no que a criança está falando. Então, isso é escutar. Você escuta de qualquer jeito, você responde a qualquer coisa e pronto. Agora, ouvir a criança, ouvir é diferente. Ouvir é você parar, é você prestar atenção com os olhos da criança, é você se colocar no lugar dela, é você exercitar a empatia, procurar entender o sentimento dela, a emoção que tem por trás daquilo ali. E escutar, não, você fala qualquer coisa para você simplesmente se livrar, né? Vou responder qualquer coisa, para de me incomodar e eu vou continuar fazendo as minhas coisas aqui, né? Então, às vezes, a gente tem que parar para poder prestar atenção. E olha, por que eu tô falando isso para vocês, né? Por que eu trouxe esse assunto aqui? Essa é uma questão assim que há muito tempo eu venho refletindo sobre isso, desde a época que eu era professora, antes até de eu ser diretora. Eu lembro muito bem de uma história que aconteceu comigo. Um dia eu entrei para uma turma para poder dar aula, era uma turma do 3º ano do ensino médio. Eu entrei para dar aula, tinha 2 aulas em seguida com os alunos, e estava um tumulto na sala, eles estavam falando. Se eu tivesse apenas escutado o que eles estavam falando, só escutado, eu teria interpretado o quê? Esses alunos não param de conversar, esses alunos não ficam quietos, eu iria dar bronca para eles ficarem quietos para poder dar a minha aula. Às vezes eles vão ficar quietos por 1 minuto, daqui a pouco eu ia voltar a conversar de novo, eu ia dar outra bronca. Ou poderia ser que eu ia dar bronca, eles iriam se revoltar, porque eu estava dando bronca. Então eu resolvi ouvir o que estava acontecendo. E acontece que eles tinham acabado de ter um conflito com a professora que havia saído, eles estavam todos revoltados ali, e aí já sabe como é aluno, né? Se revolta, já começa a fazer uns complôs aqui, e o negócio estava começando a ferver. Gente, jamais eu ia conseguir dar aula se eu só tivesse escutado eles e mandando eles ficarem quietos. Eu não ia conseguir falar, eu não ia conseguir dar aula. Eu ia dar uma aula de qualquer jeito, eu ia falar, cumpri a minha parte, agora se vira. Provavelmente eles iriam mal na prova, no outro dia eu ia ter que retomar o conteúdo e recuperar aquele conteúdo, ia ser uma perda de tempo, né? Então, o que aconteceu? Eu entendi que eles estavam com problema e eles tinham que procurar uma solução, né, com a coordenação, junto com a outra professora, precisavam resolver. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acordo com eles. Conversei com a coordenadora se nos 15 minutinhos finais da minha aula, se ela poderia ouvi-los. Aí ela falou que sim, aí eu voltei e combinei. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vou te ajudar vocês a resolver o problema. Só que então agora vou pedir para vocês se acalmarem. Vamos rapidinho cumprir com a nossa parte aqui de hoje. Assim que a gente terminar, eu libero vocês para vocês resolverem esse assunto que é importante para vocês. Combinado? Pode ser? Então eles viram que eu estava preocupada com eles, mas eu também tinha que fazer a minha parte. Então a gente fechou um acordo, eu consegui dar a minha aula e eles depois foram lá resolver o problema deles, né? A questão deles. E isso foi importante também porque, e como mãe, sempre está acontecendo isso aqui. As crianças vêm, às vezes você está ocupado, eles vêm falando. Se você não parar, não abaixar e não olhar ali no olhinho deles, às vezes é coisa de 1 minutinho você resolve. Se você responde de qualquer jeito, se você continua fazendo as suas coisas, às vezes eles perguntam uma coisa, você responde outra, ou eles ficam chateados porque você não prestou atenção neles, ou porque você não deu importância para o sentimento deles. Aí, gente, a confusão tá armada, né? Se a gente não para. Tô falando com mães, com pais. Vocês provavelmente vão entender, vocês sabem o que eu estou falando. E podem mandando as mensagens aqui, tá? Conforme vocês vão se identificando. Se quiserem contar alguma história aí, então olhei aqui, ninguém mandou nada, só o pessoal que tá entrando, dando boa noite. Boa noite para todos, gente. Sejam bem-vindos, tá? Bem-vindas. Então, por isso que é importante a gente trazer esse assunto. E pensando, né, nessa época, muitas famílias que estão em casa na época de quarentena e com os filhos, relacionamento, né, a gente convive mais junto, às vezes a gente anda mais ainda com os nervos à flor da pele ali e fica mais propenso aos conflitos. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Tem uma atividade, eu falei que hoje a live é mão na massa, tá? Hoje vai ter uma atividade que a gente vai fazer. Hoje vai ter uma aula aí, tá bom? Alguma coisa prática. Então é importante a gente pensar nisso. E ainda eu fui procurar estudos sobre isso. Aí encontrei a Deli Faber e a Elaine Melish, que são escritoras americanas e são especialistas nessa arte da gente se comunicar com os filhos. Elas têm obras maravilhosas, né? Então, fui estudar para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre isso daí.
E qual que é o maior benefício da gente poder ouvir as crianças? Olha, quando a gente para e a gente ouve as crianças, a gente consegue entender as emoções dela, a gente consegue saber o que elas estão sentindo, a gente consegue trabalhar as emoções nas crianças, os sentimentos, a gente pode ajudar as crianças a identificar o seu sentimento, a gente pode ajudar a criança a lidar com os sentimentos dela também. Se a gente fala de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente acaba prejudicando a criança, né? Ela acaba se fechando, ficando retraída, ela se sente que ela não é valorizada, ela fica tímida. Então, o ouvir a criança impede também de muitas outras coisas acontecerem. E a gente sabe, se a gente não dá ouvido para a criança, se a gente não conversa, se a gente não explica para ela não se sente valorizada em casa. Aonde que essa criança vai se sentir valorizada? Enquanto a criança é pequenininho, tá ali com a gente, tem 4, 5 aninhos, 8 aninhos que a gente cuida, tá tudo bem? E a hora que essa criança começar a fazer ali 12 anos, 14 anos, que vem a fase da adolescência, se ela não se sente acolhida em casa, se ela não se sente ouvida em casa, aonde será que ela vai procurar gente para poder ouvir? Então, a gente precisa pensar nisso o quanto antes, a gente precisa dar importância nessa comunicação com os filhos o quanto antes, tá? E como que a gente começa? Por onde a gente começa a ouvir os nossos filhos? Eu falo que é exercitando a arte da empatia, se colocar no lugar do outro. A criança veio conversar com você, se coloca no lugar dela, né? Procura entender o que tem por trás da emoção, o porquê que ela veio conversar com você. Tenta imaginar o que ela está esperando de você, o que ela espera desse relacionamento, dessa conversa. Aí fica muito mais fácil. E olha, como eu prometi, a gente vai fazer uma atividade prática aí, tá? Pra gente poder entender melhor essa arte da comunicação. Vai ser uma coisa bem legal. Se você não pegou ainda um papel e uma caneta, corre pegar um papel e uma caneta aí pra gente poder conversar. Vocês vão poder anotar e vocês vão responder daqui pra mim, tá? A gente vai batendo um papo aqui sobre essa dinâmica. Quem já participou de uma outra live minha uns 15 dias atrás, que teve mão na massa, a gente conversou muito, a gente interagiu bastante. Hoje vai ser mais ou menos parecida, tá? A gente vai bater um papo aqui, eu vou falando e a gente vai conversando. Mas é importante você anotar. Quando a gente anota, a gente exercita 2 vezes, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra gente poder começar. Então, vamos lá. Oi, Mara, primeira live aqui, que gostoso. Bem-vinda. Bem-vinda, viu? Vamos lá, então. Prontinhos, preparados? Então, vamos começar. Ó, é assim, a gente vai imaginar uma cena acontecendo. Eu quero que você se coloque no lugar. Faz de conta que essa cena está acontecendo com você, tá? E todas as perguntas, as reflexões que eu vou fazer é em relação ao sentimento que o que eu vou te colocar traz para você. Então, vamos lá. Imagine você, concentração agora, tá? Você trabalhando numa grande empresa, tá? Então, você está lá, você trabalha numa grande empresa e aí, já no início do dia, você chegou para trabalhar, passado alguns minutinhos, o teu chefe te chama e ele fala assim para você, olha, eu preciso que você prepare para mim esse orçamento. É um orçamento bem grande e muito importante. Ele fala, eu preciso desse orçamento pronto até o final do dia, porque eu preciso encaminhar para o cliente, tá? Aí você fala assim para ele, não, tá ótimo, deixa comigo, eu já vou correndo fazer. Aí você vai para a tua sala para você poder preparar, depois que você afirmou o compromisso com o teu chefe, só que daí, ao longo do dia, imprevistos vão acontecendo. E você vai socorrer uma coisa aqui, corre para fazer outra ali, você vai atender aos imprevistos e acaba que você esquece por completo o que o chefe pediu. Aí chega o final do dia e você está saindo, você está indo embora com os demais colegas ali da empresa e o chefe olha para você e pergunta se você conseguiu preparar o orçamento que ele te pediu. Você fica imediatamente extremamente chateado, porque você se esqueceu do pedido dele, você sabe que era muito importante. Aí você vai se explicar, você vai se justificar e ele te interrompe alterado. Ele fala, não quero saber de desculpas, eu estou preocupado com o resultado.
Eu não pago ninguém para ficar pedindo desculpas. Consegue imaginar essa cena? E olha, não se esquece, os teus colegas estão todos ali, assistindo tudo. Aí você vai tentar se justificar de novo. E ele fala, me poupe dos seus comentários. Vira as costas e vai embora pisando duro. Os seus colegas olham ali, tentam disfarçar, fazendo de conta que não viu nada, cada um vai embora. Você pega as suas coisas, você vai para sua casa extremamente aborrecida, super chateado. Você chega na sua casa e você tá mal com a situação, com o que aconteceu. Aí você pensa assim, vou ligar para um amigo, para uma amiga, para eu poder conversar. Porque você tá chateado com o que aconteceu. Beleza? Compreenderam? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Então, essa é a situação, tá? Então, aí você vai ligar para os teus amigos. Agora, o exercício, a atividade que nós vamos fazer é a seguinte. Eu vou ler 8 formas, 8 maneiras diferentes do seu amigo, da sua amiga conversar com você. Eu vou falar cada forma e eu quero que você anota aí qual foi o sentimento que você teve ao você conversar com alguém. Lembra? Você ligou para alguém para você poder desabafar, para você conversar. Você está querendo ser o quê? Ouvido ou escutado? Ou escutada? Nessa situação, o que a gente quer? O que a gente está esperando daquele amigo, daquela amiga que a gente vai ligar? Então, vamos ver o que o amigo 1, né? A primeira resposta, o que ele vai dar. E aí eu quero que você responda no papel e conta aqui para mim, comenta qual foi o sentimento que você teve, tá bom? Então, primeiro, vamos à primeira hipótese. Primeira possibilidade, o teu amigo, a tua amiga vai falar assim, olha, veja bem, eu não vejo motivo para você ficar desse jeito. É besteira sua você ficar assim por essa questão boba. Pode ser que você não esteja no seu dia melhor e você está criando tempestade num copo d'água. Não posso imaginar que tenha sido tão terrível assim. Ah, vamos lá, deixa disso. Erga a cabeça, sorria. Sorrir é o melhor remédio. Agora eu quero saber, conta aí, o que você sentiu, o que você iria sentir se você liga, né? Poxa, você está extremamente chateado, aborrecido, você esqueceu de fazer um trabalho para o seu chefe, ele te deu a maior bronca na frente de todo mundo, ele te ignorou, virou as costas, foi embora, você ficou mal, você ligou para alguém para você poder desabafar e aí a pessoa fala isso. Tá? Fala, nem foi assim, você está fazendo tempestade num copo d'água, né? Não foi tudo isso, ergue a cabeça, amanhã é outro dia, sorria. Qual que é o sentimento? Gente, quero saber, conta aí pra mim, para eu poder passar pro número 2. Tô aguardando, gente, tá? Comenta aí, por favor, pra gente poder passar aí, quero saber. Andréa Moreira, fico mais chateada ainda, porque ele nem me deu importância. Verdade, concordo para você. Nem quis saber, né? Ergue a cabeça, é bobeira. Bom, você tem razão. Mais alguém, gente? Quero saber o que vocês sentiram. Vamos lá. Comenta aí, vamos interagir, porque já vem a segunda aqui, tá bom? Pessoal do Face também pode responder, vamos batendo um papo gostoso aqui para a gente poder discutir isso daí. E aí no final, né, a gente vai entender o porquê que eu estou fazendo essa dinâmica e o que ela tem a ver com a maneira da gente ouvir as crianças, tá? A Fábio falou assim, fico mais triste porque ele não me ouviu e nem ligou, sequer para o que eu falei. Verdade, Fabi. E o pessoal do Facebook que tá tímido aqui, vamos lá, gente, vamos comentar aqui, o que você achou? O Edson, ia ficar mais bolado. Verdade, aí se você já estava chateado com uma coisa, agora você está chateado com duas coisas, né? É isso aí, gente, então vamos lá. A Carol fica triste, então vamos lá, gente, vem mais por aí, tá? Como eu falei, são 8. Oi, Lu, tudo bom? Bem-vinda, a gente está fazendo uma dinâmica, você chegou no comecinho dela, olha. Então, vamos lá. Para quem chegou agora, tá? Eu propus uma situação onde você, no teu local de trabalho, esqueceu de fazer o que o chefe pediu e você levou uma bronca na frente de todo mundo. Você liga para o seu amigo e a gente está vendo as formas do teu amigo conversar com você. A Josicleide falou que fica muito chateada.
Verdade. A Priscila ia ficar muito chateada também. Então, vamos lá. Então, agora vamos para número 2, tá bom? Então, você ligou para o seu amigo, você, né, estava chateada, ligou para alguém para conversar e seu amigo fala assim: olha, veja bem, as coisas são assim mesmo. Nunca são como nós imaginamos. Aprenda, aceita que dói menos. Nada nesse mundo é perfeito. O amigo não falou que você está fazendo tempestade num copo d'água, mas ele falou: veja, as coisas são assim mesmo, né? Acontece, isso faz parte. Só quem está empregado corre esse risco. Melhor estar empregado do que estar desempregado, não é? Tem as pessoas que vêm com esse papo: nada é perfeito mesmo, e agora? Né? Nessa situação, tá tudo bem, aliviou o teu coração, acalmou, era o que você queria ouvir, ou também ainda não resolveu nada, como disse o Edson ali, né? Ia ficar mais bolado ainda. Como que tá agora essa situação para você? Melhorou, piorou essa conversa ou não levou para canto nenhum? O que você acha se o teu amigo, se a tua amiga responde desse jeito, dessa forma para você? Conta aí que eu quero saber, gente. A Andréia continua chateada. Não mudou nada, né, Andréia? A Fabi não mudou em nada. Falou outras palavras, teve uma outra abordagem, mas, na verdade, não foi ainda o que você esperava, né? Mais alguém? Ó, vou ler o 3, tá? Então, vamos agora de novo. Você catou o telefone, ligou para o seu amigo para desabafar, para sua amiga, e daí ele atende o telefone, você conta para ele a situação. A Pri já falou aqui, ó, o amigo continua não se importando, o Edson também, do mesmo jeito. Então, vamos ver se o 3 melhora, tá? Então, vamos lá. Você liga de novo para o amigo, você está esperando que ele vai falar alguma palavra boa para te consolar, e ele fala assim: olha, sabe o que eu faria se fosse você? Amanhã de manhã eu chegaria na sala do seu chefe e falaria assim: pensando bem, eu estava errado mesmo. E na mesma hora iria preparar o que ele pediu. E não me desviaria por nada por causa dos imprevistos que pode acontecer. Faça isso se você não quiser perder o emprego. Esse foi o conselho da terceira possibilidade, né? Da pessoa falar com você. Então ela te deu um conselho, ó. Sabe o que eu faria se eu fosse você? Então amanhã eu chegaria lá, pediria desculpa, iria para a sala, dane-se o que está acontecendo, faz rapidinho o trabalho e entrega para você garantir o teu emprego. É isso que a outra pessoa falou para você. E agora, ó, deixa eu explicar uma coisa. Não tem certo e nem errado, tá? Nós somos indivíduos, nós somos humanos, cada um é cada um. Pode ser que para um a frase já serve, já conforta. Pode ser que para o outro não mudou nada ainda, tá bom? Então, não tem certo e não tem errado. Eu não vou falar que você errou, você acertou, não. Por isso que eu estou perguntando para você, como que você está recebendo essas frases? Qual que é o sentimento que você tem ao ouvir isso, tá bom? Então, agora eu quero saber, mudou alguma coisa? Não mudou? Você acha que melhorou, que não melhorou? Se coloca no lugar, é isso que você queria ouvir? Alguém falando o que você tem que fazer no dia seguinte? Me explica aí. A Andréia já está melhorando, porque pelo menos fui ouvida. A Andréia já achou que foi melhor do que os outros, né? Mas se está melhorando, eu entendi que ainda não está 100%, né, Andréia? Pelo que eu entendi aí. A Fabi disse, aí sim, já deu uma melhorada. Tá ótimo. Tem alguém que acha que não mudou em nada, que tá tudo ruim ainda? Percebi que o pessoal tá, tipo assim, tá esquentando. Pro Edson não ajudou muito não, tá ótimo. Então, vamos lá, vamos ver se melhora agora de vez assim, né? Vamos ver o quarto aqui. Então, vamos lá, você liga pro amigo e o amigo, então, agora ele vai ter a outra atitude. O amigo vai falar assim: como assim você foi esquecer do seu chefe? Você ainda não pensou que ele ficaria super irritado por você não atender um pedido dele? Isso nunca aconteceu com você antes? E por que você não correu atrás dele? Por que você não procurou fazer naquela mesma hora o que ele te pediu? Quantas perguntas, gente, quanto questionamento.
né? Como assim? Por que você não foi? Você não imaginou que ele ia ficar irritado? Por que você não fez na mesma hora? Um monte de questionamento aí veio para você agora. Impressão que te puseram numa sabatina, então te enchendo de perguntas. Você ligou para desabafar e veio um inquérito aí para você preencher. E agora? Ajudou mais ainda? Ficou ali empatado com 3? Tá ruim ainda? O que você acha, gente, dessa comunicação? Dessa forma que o teu amigo está tendo? Ele está te ouvindo? Ele está te escutando? E agora? Comenta aqui que eu quero saber. Se esse papo melhorou um pouquinho ou se afundou de vez. A André ficou confusa agora. Ai, 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 não é para confundir ninguém. Imagina que você falou com seu amigo e ele veio te enchendo de perguntas. Você se sente bem? Você se sente mal? Né? O que acontece? A Priscila, para mim ainda não melhorou, tá? E aí, gente, mais alguém? O Edson não melhorou. A Andréia ficou confusa. A Pri, para mim, ainda não melhorou. Então, vamos lá, gente, vamos ver. Foram 4 até agora, né? A Andréia perguntou demais e não falou nada de agradável. O Edson me deixou mais para baixo. Esse aí bagunçou minha cabeça. Liguei para desabafar e não para ser julgada. Olha só, piorou tudo. Gente do céu, vamos ver. Agora a gente vai para a quinta, então, tá? Vamos lá. Então, você ligou e o amigo atende, você conta o que aconteceu, aí ele pega e fala assim para você: olha, posso te falar a verdade? Eu entendo o seu chefe. Ele tem um cargo de muita responsabilidade. Com certeza deve também estar trabalhando muito sob pressão. Eu acho que você teve sorte dele não ter tido atitude pior. E aí, gente? Ó, vocês viram? São todas estratégias pior. Esse amigo aqui tá defendendo o chefe. O outro te encheu de pergunta. O outro não deu importância, falou que era bobeira, o que você estava sentindo. Então, olha, cada tipo tem uma forma diferente de escutar. Cada um está escutando você de um jeito. E agora esse último, ele agiu aí em defesa do chefe. Olha, né? Você falou, você reclamou, mas posso ser bem sincera com você? Na verdade, estou do lado do outro lado, teu chefe. Tá? Se coloca no lugar dele, olha a responsabilidade dele. Dê graças a Deus, ainda que ele não fez nada pior, que ele não te demitiu, que ele não te advertiu. E agora, gente, quero saber, comenta aqui. A Andréia disse, essa para se pensar bem, hein? Então, foi o que eu falei, ó, gente, não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que é melhor para você. Claro que a gente ainda tem mais umas frases para a gente poder pensar aqui, mas eu estou refletindo cada uma que a gente está passando para a gente poder perceber. O Edson falou real. André Moreira, porque pensando pelo lado do chefe, ele foi bem camarada, né? Então, se a gente pensar no lado do chefe, foi. Mas agora a gente está falando de uma pessoa que está chateada. A pessoa não está bem, ela está mal. Ela entendeu que ela pisou na bola. Ela está chateada com o que aconteceu com ela. E ela liga para alguém tentando ficar bem. Essa que é a questão. Ela ligou para tentar ficar bem. Será que com essa frase você se sentiria bem? Isso te conforta? Se isso te conforta, tá valendo, tá? A gente só não pode esquecer o foco aí que é a nossa conversa, tá? A Priscila iria ficar mais chateada ainda. O Edson colocou temos, não entendi ali, mas vamos lá. Vamos partir para a próxima, então. Aí, vamos ver a próxima, gente. O que vocês vão achar? Ó, então, você ligou, você desabafou com o teu colega e o teu colega fala assim: meu Deus, coitadinho de você, isso é terrível. Sinto tanto que eu estou até chorando aqui por você. E agora? Como você se sente com isso?
né? Teu amigo, né, ficou com muita dó de você, coitadinho de você, isso é terrível. Eu tô chorando aqui, me colocando no teu lugar. O que você acha disso daí? Aquela pessoa que tem a piedade da gente, né? Que tem uma piedade gigantesca da gente. Como que você se sente com uma pessoa assim que tem piedade de você? Carol trocaria de amigo. Ai, gostei, Carol, verdade. A gente tem que escolher com o que a gente conversa, né? A André sente falsidade. Também, né? Olha, a Gil falou: me sinto muito pequena. É tão ruim quando as pessoas tratam a gente assim, né? Tadinho de você, ai que dozinha, é horrível. Esse foi o falso puro, Fabi, verdade. Então vamos ver. É, quem que falou aqui que ia trocar de amigo? A Carol, né? Então, já que a Carol falou que trocaria de amigo, vamos ver o que a próxima frase do amigo vai falar. O Edson já falou que é pura falsidade também. Olha, ou é pura falsidade, ou são pessoas que ficam, né, morrendo de dó da gente, achando que a gente é coitadinho e tudo, e a gente não precisa de ninguém achando isso da gente, não é verdade? Então, vamos para o próximo agora. Agora, o próximo eu quero ver aqui, hein? Ó, tá chegando, só falta mais 2. O 7º diz assim. A Priscila falou cinismo do amigo. Vamos lá, então. Presta atenção no 7º aqui. O 7º diz assim. Você já pensou que você pode estar refletindo a imagem do seu pai no seu chefe? Você está desse jeito porque para você não ter atendido ao seu chefe é a mesma coisa de não ter atendido ao seu pai. Acho que quando você era criança, você queria muito agradar o seu pai. E hoje, quando o seu chefe se chateou e chamou a tua atenção, foi como se você estivesse desacatando uma ordem do seu pai. Foi como se você tivesse voltado lá para o passado, não é verdade? Esse aqui é aquele amigo que quer ser psicólogo, ele quer buscar alguma coisa lá no teu passado, né? Que você vê o teu chefe como teu pai, e você na infância sempre queria atender o seu pai, fazer de tudo para agradar, e aí você não conseguiu agradar o teu chefe, ele ficou chateado, foi como se você estivesse chateando, aborrecendo o seu pai. Isso fez você voltar lá na infância. Gente, foi aqui, ó, uma aula de psicanálise. E agora? Como você se sente com esse amigo aí, que já faz uma análise, já busca as respostas lá para trás, alguma ligação, alguma coisa do teu passado, né? O que você acha dessa filosofia desse teu amigo aí? Então, comenta aqui, por favor, o que você achou, se está melhorando ou não, né? A gente já teve aí frases que melhoraram um pouquinho, o que vocês acharam que soaram como falsidade, né? Outras coisas já ficou ali mais ou menos, outros vocês já descartaram, já trocaram de amigo. E agora, com esse amigo aqui que fez uma análise, que buscou lá o culpado que foi no teu relacionamento com teu pai, lá para trás. Comenta aqui que eu tô esperando, daí nós vamos para a última. A Pri falou assim, ainda não era o que eu queria ouvir. A Andréia já bugou geral, né, Andréia? Já nem sabe mais o que falar agora. Ouviu tanta coisa que já nem sabe mais, né, André? Mas só me diz uma coisa, você está satisfeita com essa frase ou não? O que você acha? Essa frase está melhor do que as outras ou não está? A Renata tá piorando é tudo. O Edson, olha, o Edson tem experiência com isso. Ó, tem um amigo sim, acho bem chato. A Fabi ficaria pensativo, mas ainda não adiantou muito. André, não estou satisfeito. Gente, eu estou preocupada porque só restou uma frase agora, né? Vamos ver se essa frase ajuda ou se o amigo de verdade não sabe conversar com a gente ou se a gente também que não deveria nem ter ligado, né? Então, vamos para a última frase? Então, olha, você ligou para o seu amigo e aí você desabafou, você contou o que aconteceu e aí o seu amigo ou a sua amiga diz assim para você: puxa, eu posso imaginar o que aconteceu hoje com você. Gente, vou ter que pôr o óculos aqui, porque agora eu já não estou enxergando mais nada. O amigo falou assim, puxa, posso imaginar que o que aconteceu hoje com você tenha sido uma experiência muito desagradável.
Ser tratado desse jeito, com outras pessoas presenciando, ainda mais depois de ter um dia difícil, tendo que lidar com muitos imprevistos acontecendo, eu acredito que deve estar duro de você conseguir engolir tudo isso. Essa foi a frase do amigo para você. E agora, o que você acha dessa frase? Você está super aborrecido, bem chateado com o que aconteceu. Você ligou para o seu amigo, para sua amiga, você desabafou. E aí ele fala, poxa, eu posso imaginar como você está se sentindo chateado, aborrecido com essa experiência que foi desagradável. Ser tratado desse jeito com outras pessoas presenciando, ainda mais depois de você ter tido um dia super difícil, com tantos imprevistos acontecendo, eu acredito que deve estar bem duro de você engolir isso. Como que você se sentiu agora, gente? Pode comentar aí. Não melhorou nada, piorou tudo, tá a mesma coisa, você ainda tá confuso, confusa, você se sente melhor, o que você achou? A Ali falou assim, o melhor, essa sim, tá certa e ajudaria. O Edson, esse foi o único amigo. Andréa Moreira, agora sim, isso ajudaria bastante. A Pri, esse amigo me ajudou muito. Ele se colocou no seu lugar. A Fabi, esse sim. Carol, ótimo. Até que enfim, né? A gente achou alguém aqui para poder falar alguma coisa. Gente, por que eu trouxe essa reflexão, né? Essa técnica para a gente poder conversar? Porque a gente faz isso com todo mundo, mas o assunto aqui são os filhos, mas a gente pode levar isso daí para todo mundo. Quando uma pessoa vir conversar com você e vir desabafar com você, você vai lembrar dessa live, você vai lembrar da Lisa, e pelo amor de Deus, não faça o que alguns amigos aqui fariam. Agora você já sabe o que precisa fazer, né? A Fabi, o amigo te deixaria mais motivado para não errar na próxima vez. Olha que bonito, verdade, né? A gente então agora nós nos colocamos no lugar da pessoa que está indo procurar alguém para desabafar, né? A da pessoa que quer ser ouvida. Mas no dia a dia com os nossos filhos, a grande maioria das vezes são os filhos que vêm até nós, pedindo ajuda para a gente poder conversar com eles. E como que você quer que o teu filho te veja? Como amigo número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 ou o número 8? Quando teu filho cai, que rala o joelho, e ele começa a chorar e fala, pai, tá doendo, eu machuquei, mãe, tá doendo. E você faz como amigo 1, não foi nada, você tá chorando por causa dessa bobeira aí, imagina. Nem acredito, você tá fazendo uma tempestade no copo d'água. Para com isso, menino, o menino não chora. Não é verdade? Quantas vezes a gente não faz isso? Agora vocês viram, quando a gente se coloca no lugar de quem está procurando ali um aconchego e a gente fala dessa forma, como que a gente se sente? Então, eu trouxe essa técnica para a gente poder prestar atenção na forma que a gente fala com as crianças, né? A Fabi colocou ali, número 8. E é fácil, Lisa? Não é, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Andréa falou, às vezes sou o amigo 1 e o 4. Então, só que quando a gente muda de lugar, a gente consegue perceber, né, Andréia? Às vezes no dia a dia, na vida, a gente não percebe. E a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente muda de lugar, quando a gente sente de verdade. Por isso que eu falei no começo, preciso que vocês façam de conta que essa cena está acontecendo com você. Qual é o seu sentimento? Quando a gente trabalha, quando a gente exerce empatia, se colocar no lugar do outro, entender de sentimentos, como eu gostaria que fosse comigo, as coisas começam a ficar mais fáceis. É simples, gente? Não é simples, de jeito nenhum, não é. Tá? E conversar com as crianças, a linguagem com as crianças, é uma coisa que ela é mais complexa. Tanto que no programa que eu trabalho, que a gente começou há 15 dias atrás, ali com as mães, a gente vê N formas, N técnicas da gente conseguir ouvir a criança. Da gente ouvir a criança e da criança ouvir a gente fazer com que a criança ouça a gente. Porque a comunicação, ela é complicada. Como eu falei para vocês, comunicação é causa de guerra.
sabe? Quando as pessoas não se entendem, as brigas. A gente vê na televisão, um que disse, o outro que disse. É tudo problema na comunicação. Então, a gente precisa exercitar. É uma arte a gente conseguir falar para que as crianças nos ouçam, né? E ouvir também para que as crianças falem para a gente. Então, eu trabalho lá um módulo gigante com várias técnicas para isso. A Maiara disse que está travando muito. Alguém no Face pode colocar, por favor, comentar se também tá travando para vocês ou não? Acho que é por causa da chuva. Ah, pode ser, problema na sua conexão, tá? Então, a gente trabalha muito sobre isso daí, sobre essa arte da gente conseguir fazer com que os nossos filhos entendam o que a gente está falando, né? Das crianças, quando virem falar com a gente, da gente também conversar com elas. Então, por isso que eu falo, não é simples, mas é possível, né? É possível. E eu trouxe isso aqui, essa reflexão nessa live aqui hoje, para a gente poder parar um pouquinho e pensar um pouquinho quando as crianças virem conversar com a gente, né? Eu espero que vocês parem um pouquinho, que vocês lembram dessa live e se imaginam, né? Algumas mães aqui já comentaram como que se identifica, né? Ó, eu sou amigo 4, eu sou amigo 1, eu sou amigo 4. Então, para a gente poder entender. Olha, às vezes eu já melhorei muito, mas eu já fui muito amigo número 1. Na correria, na pressa, não foi nada, né? Nem dá importância e vamos embora. Mas depois que a gente percebe a importância da gente conectar o sentimento, conectar a emoção com a criança, a gente dá sentido porque ela está falando, gente, as coisas mudam tanto. E por que né, no curso eu trabalho muito sobre isso, a gente trabalha muito sobre essa comunicação. Eu trabalho muito as formas, tem várias técnicas a gente comunicar com as crianças, várias técnicas, várias. E eu trabalho muito essas técnicas, sabe por quê? Porque é importante as crianças, cada criança tem temperamento, né? Tem as linguagens do amor que a gente trabalha, mas a gente precisa também entender, saber qual é a melhor forma de se conectar com cada temperamento da criança. E eu falo isso porque os pais e os filhos têm que ter uma conexão muito forte, tem que ter um vínculo forte, tem que ter apego ali entre os pais e os filhos. Se os pais e os filhos têm apego, têm essa conexão, se conseguem conversar e se ouvir, gente, não tem pra ninguém. Não vai ter amigo lá na frente que vai desviar os filhos de vocês. Não vai ter. Porque não existe filho influenciado, como que é? Meu filho foi influenciado pelos amigos. Ele foi influenciado pelos amigos porque ele não foi influenciado pelos pais. Porque assim como os pais, assim como os amigos podem influenciar, os pais também podem. Os filhos convivem muito mais com os pais. Então, se os pais que estão ali diariamente com os filhos não conseguem criar vínculo, influenciar os filhos, imagina, o amigo lá fora vai fazer isso aqui, ó, rapidinho. Então, é importante a gente que tem os filhos pequenos ali, que são crianças, né? A gente prestar atenção, a gente cuidar deles, para que a hora que eles crescerem, né, as coisas erradas aí não roubarem os filhos da gente. E aí, às vezes, a gente fica lamentando, a gente fica chorando, a gente coloca a culpa, né, nos amigos, na escola, no vizinho, mas a gente não para pensar que a gente não fez a nossa parte. Então, gente, é muito importante a gente parar para a gente poder refletir, tá bom? E eu quero saber, antes de encerrar aqui, o porquê que essa live foi importante para você hoje. Se também não foi importante, pode colocar aqui, Lisa, só perdi meu tempo, não foi importante, eu quero saber. Quero saber qual foi o aprendizado que você está levando dessa live hoje aí para a sua vida. Vai ser importante para mim, tá bom? Que quando eu paro para preparar as lives, eu levo em consideração o que eu ouço de vocês, tá? Deixa eu ver, a Fabi já colocou essa reflexão, foi Mara. Que bom, querida, obrigada, viu? O Edson, top demais. Acho que sou mais o 8, mas pedi desculpas por ter sido o 1 na correria do dia a dia. Verdade. Olha, eu também já fui o 1, viu? Por causa da correria, a gente quer resolver logo, né? E a gente não para dar atenção para a criança. A Andréia, para mim foi importante, porque nem sempre paro para ouvir a minha filha. Verdade. Ó, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a comunicação acontece de forma bem assertiva, tá? Com a criança, se você parar e conseguir se conectar com ela de forma assertiva,
A chance é que você vai conseguir resolver esse problema nessa hora. Você vai resolver esse problema. E daqui a pouco pode ser que a criança já vai se distrair, vai estar tranquila. Se você vai respondendo de qualquer jeito, você pode estar irritando ainda mais a criança, você pode deixá-la irritada, porque ela não está conseguindo o que ela quer. Você pode criar um problema, porque às vezes você não presta atenção no que a criança está falando, e aí ela pede para fazer alguma coisa perigosa, você diz sim, ela vai lá e faz porque você deixou. Ou se você briga, você ignora, a criança vai pegando raiva, ela vai se fechando. Depende do temperamento dela, por isso a importância da gente entender os temperamentos das crianças, né? Ela pode ser temperamento da raiva, que é onde ela vai gritar, vai explodir, vai dar uma de mau comportamento, e aí você vai brigar com ela como se a culpa fosse dela, não sua. Ou ainda, se a criança for um temperamento de tristeza, ela pode ficar triste, pode se fechar, e ela vai se fechando cada vez mais, ela vai deixando de procurar cada vez mais os pais para poder conversar. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nisso, viu? A Freitas Jusce falou assim, é verdade. E fica ainda mais fácil quando se é pai e mãe. Gostei muito da reflexão. Pai e mãe aí é dupla jornada, né? E eu entendo. Olha, minha mãe perdeu meu pai, quer dizer, nós perdemos, né? Meu pai quando eu tinha 6 anos. A minha mãe tinha 36 anos, meu pai faleceu com 39. Tinha minha irmã de 15 anos, a outra de 13, eu de 6 e a minha mãe grávida do meu irmão. E eu sei muito bem que não é fácil criar sozinho, viu? Mas pelos filhos a gente faz, viu? Minha mãe deu essa lição de vida aqui. Pelos filhos a gente consegue. Não é fácil, eu te entendo, tá? Não sei qual que é o motivo, viu? Eu me coloco no lugar das mães que criam filhos sozinhos, dos pais que criam filhos sozinhos. Eu imagino que não é fácil, principalmente porque às vezes você não tem com quem dividir as coisas, você não tem com quem conversar, com quem desabafar, é você com você mesmo, com você mesma, mas busque força nas tuas crianças, viu? Busque força neles. E não se esqueça de cuidar de você, tá? De parar um pouquinho, de se cuidar, de fazer coisas que você gosta, porque você tem que estar bem para você poder cuidar muito bem aí da criança, tá? A Josicleide, muito bom. A Fabi, me deixou mais motivada para ouvir mais meu filho. Ai, que delícia. A Priscila, eu sou bem atenciosa com meu filho. Que gostoso. Parabéns, viu? A Andréia Moreira, eu sou mãe e pai. Fiquei viúva há 3 anos. Minha filha tem 6. Pois é, olha aí, Andréia, acabei de comentar com você, né? Compartilhei a minha história que aconteceu. Então, fica para você também essa mensagem, tá? Doutora Angélica, minha linda, querida amiga, bom te ver aqui. Francisca também. Gente, então, olha, que bom, muito obrigado por esse retorno de vocês, por esse retorno positivo aí. E um beijo grande para vocês. Beijo grande, fiquem com Deus.